Boa noite, pessoal, tudo bem? Então vamos começar a nossa última aula do nosso curso de estética. Chegamos na 12ª aula, né, ao final do nosso curso. Vamos terminar no século XX. Não deveríamos terminar no século XXI, mas, entretanto, o curso é de 12 horas, não é? Então eu tenho que fazer esse curso fechado desse jeito. Daria para trabalhar outras questões estéticas, outros autores, etc., mas, né, pelo tempo aí que a gente tem, que é um tempo longo até, que 12 horas de curso é bem cansativo, até que a gente conseguiu abordar bastante autores, bastante pensamentos, bastante ideias. Então agora a gente vai terminar de falar sobre o século XX, tá? A gente vai falar hoje sobre a Itália, sobre a Inglaterra, os Estados Unidos e a Rússia, tá? Poderíamos falar de outras estéticas também, de outros lugares, de outras regiões, né? Poderíamos falar de uma estética chinesa, uma estética japonesa, uma estética africana, uma estética brasileira, mas infelizmente com o tempo do nosso curso a gente não vai poder abordar, porque esse conteúdo aí ele é imenso, tem muita coisa, tá? Muita coisa que eu tive que deixar de lado também, e esse curso ele poderia ser muito mais rico se eu trouxesse, junto com o curso de estética, os elementos da história da arte, só que daí eu não ia conseguir abordar, digamos assim, a concepção da filosofia sobre a arte, ok? Esse curso ele é bastante útil para quem tem o conhecimento da arte, da história da pintura, história da literatura, mas para quem não tem o conhecimento dessas histórias, o curso de estética ele permite que você pense, que você reflita sobre outras questões, digamos assim, a questão filosófica da arte, ok? Então, vamos começar a falar sobre o nosso assunto. Vou colocar aqui o nosso slide, né, para a gente já começar a trocar uma ideia. Deixa eu só aceitar aqui, beleza. Vamos lá. Compartilhando. Certo, pessoal? Então, última aula, aula 12, não é? Estética na França. Na França não, Itália. O que eu coloquei França? Tem nada a ver com França. França já foi a aula passada. Errei. Itália, Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética, não é? A Rússia, certo? Então, a estética italiana do século XX. A estética italiana é bem interessante. Cada uma dessas estéticas que eu vou trazer para vocês hoje, de certa forma, elas concluem assim com pontos de vista diferentes sobre o papel da arte. A arte italiana desse período, de maneira geral, os autores assim eles estão negociando com a ideia da vida. A vida é o conceito que passa pelos autores da estética e da filosofia italiana, tá bom? O principal autor desse período, o principal filósofo é o Benedetto Croce, um filósofo bem complicado também, difícil de entender. Ele é um neo-idealista, tá? Tem um outro autor também que é muito importante do século XX, que é o Giovanni Gentili, não é? Giovanni Gentili também é um grande filósofo, mas a imagem dele também ficou um pouco queimada porque ele aderiu ao fascismo. Tá? Mas são os dois principais autores, digamos assim, da estética italiana, não só da estética, como da filosofia também. Não tem como se pensar, ou, digamos assim, um pensamento, uma teoria italiana, sem passar pelo Croce, e também pelo Gentili, de certa forma. Mas o pensamento do Gentili eu não quis trazer aqui, preferi trazer só o do Croce, porque acredito que não daria tempo a abordar também o pensamento do Gentili, que é bem complexo. Tá? Então, o principal autor da estética italiana é esse autor aqui que a gente vai trabalhar daqui a pouco, tá bom? O pensamento do Croce é bem interessante, porque ele caracterizou a estética italiana como uma espécie de idealismo filosófico, tá? O Croce é muito importante para o pensamento italiano, porque você tem duas perspectivas da filosofia italiana e da arte italiana a partir do Croce. Ou você concorda com ele, ou você discorda. Existem várias tendências ali, mas nenhuma delas pode passar sem o pensamento do Croce, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco, que ele trouxe assim uma coisa muito importante para a estética e para a história da arte também, tá bom? Então, nenhum pensador posterior conseguiu afastar-se de suas influências, tanto para acatá-las quanto para negá-las, tá certo? O primeiro autor que nós vamos trabalhar aqui da estética italiana é o Gabriel D'Annunzio, tá? Ele não é um filósofo, mas ele é um artista, e ele traz algumas ideias, algumas considerações bem interessantes, digamos assim, sobre a arte.
Ele traz uma ideia, eu trouxe duas citações dele, né? A primeira, a arte como magia é uma metafísica prática. Então, para ele, a arte seria, digamos assim, uma espécie de magia no sentido de que você pode concretizar aquilo que não somente se reduz à experiência. Por que ela é uma metafísica prática? Porque você coloca na arte, na prática artística, valores que, de certa forma, não se encontram no mundo real. E essa é uma coisa riquíssima da arte. O artista, ao desenhar um quadro, ao criar uma música, ao fazer um filme, por exemplo, ele está colocando lá um monte de coisa que não passa pela simples e pura experiência, digamos assim. São todas as coisas de caráter metafísico. Por exemplo, né, você tem, no caso de um filme, né, uma música, um sentimento, e esse sentimento aí é uma coisa, digamos assim, que não perpassa, às vezes, pela ideia do autor, ele não sabe o que aquilo pode gerar de certa forma. Tá? O Gabriel D'Annunzio, ele também desenvolve uma teoria sobre a fusão das artes. Como assim fusão das artes? Ele acredita que, se você juntar as diversas formas de arte, você pode chegar a uma compreensão total sobre um determinado fenômeno, sobre a realidade em si. Por exemplo, ele tenta fazer uma junção entre a pintura, não é, a música e a dança, mostrando que, né, digamos assim, se você fundir essas três artes, isso permite com que você veja o mundo de maneira mais rica, não é? O que é a dança sem a música? Obviamente, hoje, na arte contemporânea, você não precisa de música para dançar, você não precisa, talvez, nem fazer algum movimento para dizer que está dançando, né, dependendo do tipo de arte que a gente está concebendo. Mas ele acredita que se você fizer uma fusão do pensamento artístico, você tem uma visão mais completa do real, da realidade. Essa é uma teoria também, uma visão que aparece lá na teoria da complexidade do Edgar Morin, por exemplo, que ele acredita que a junção das ciências permite uma visão mais completa sobre o todo, sobre o real. Então você junta física, química, biologia, matemática, filosofia, cinema, arte, você junta todos esses saberes e a partir deles você tem uma visão muito mais completa, digamos assim, do real e da realidade, tá? Tem uma frase bem grande do Gabriel D'Annunzio que eu trouxe, que é o seguinte: pois que, desde há muito tempo, as três artes práticas, a música, a poesia e a dança, se separaram. E pois que as duas primeiras prosseguiram seu desenvolvimento para um superior poder de expressão, enquanto a terceira decaiu, penso que não seria possível fundi-las numa única estrutura rítmica, sem tirar a uma ou a outra delas o caráter próprio e dominante que adquiriu. Então ele está falando lá que provavelmente no início da arte você tinha a música fundida com a poesia e fundida com a dança, mas conforme, de certa forma, a arte foi evoluindo, essas características, a música, a poesia, a dança, etc., foram se separando, foram para domínios separados. E agora ele anuncia, de certa forma, uma junção, mas ele acredita que a dança não adquiriu, digamos assim, um poder de expressão tão, digamos assim, evoluído quanto da música e da poesia. Para ele, a música e a poesia evoluíram muito mais que a dança. E se você juntar as três, você vai ter que, de certa forma, rebaixar um pouco a música e a poesia para você conseguir, de certa forma, juntá-la com a dança, tá? Daí ele termina ali: ao concorrer para um efeito total, renuncia ao seu efeito particular e supremo. Em suma, aparecem diminuídas. Quando você junta as artes, né, você junta a música, a poesia e a dança, elas vão se diminuir. O poder da música, da poesia, elas diminuem junto dessa arte. Por quê? Porque elas deixam de ter características dela e passam a adotar uma outra característica em conjunto, tá? O Gabriel D'Annunzio, toda a obra dele perpassa pela concepção de vida. Ele encara, de certa forma, a arte como algo ligado diretamente à vida, à existência, ok? Outro autor aqui bem interessante também é o Luigi Pirandello. O Luigi Pirandello, ele é um autor assim que ele escreve obras de literatura, obra de teatro, um autor bem interessante, bem legal, vale a pena dar uma lida, tá? E ele traz aqui algumas ideias bem legais, assim, sobre a relação da arte com a vida. Veja, a estética italiana, a arte italiana, a filosofia italiana do século XX é uma filosofia, é uma arte, é uma estética da vida. O que eles estão interessados? Na questão da vida, na questão da existência.
ok? O Pirandello, ele se questiona sobre a relação da vida e da forma. Isso aqui é fantástico, porque o que é a vida? A vida é algo que não pode se reduzir à forma. O que é a forma? É a maneira que você decide viver a sua vida. Se você adota um ideal para a sua vida, você está reduzindo a sua vida a uma ideia, não é? Por exemplo, você escolhe, não é? Ah, eu quero ser vegano, eu quero ser vegetariano, eu quero ser de esquerda, eu quero ser de direita, eu quero fazer isso, eu quero gostar de rock, eu quero gostar de funk. Quando você dá a sua vida certas formas, você reduz a vida, porque você está colocando ela dentro de um ideal. Muitas vezes você não deveria nem se classificar como algo, mas apenas viver da forma que você achar possível, né? Ah, eu só escuto rock, eu não escuto mais nada. Isso é um empobrecimento da vida, porque você fica limitado a apenas um aspecto da realidade. Ah, eu frequento a igreja, eu não gosto da ciência. Você está reduzindo a vida justamente porque você segue uma ideia. Ah, eu sou um cientista, eu não vou acatar as ideias da religião, eu não gosto da religião, não acredito na religião. Então, a vida está sendo reduzida a a forma que você escolheu dar, digamos assim. E o Pirandello traz essa ideia, que cedo ou tarde a vida paga tributo à forma. Então, aquela forma que você está levando a tua vida, uma hora você vai, de certa forma, a vida vai se arrebentar naquele conceito, você vai pagar caro por isso, a vida vai cobrar aquela vida, aquela existência que você está tendo. Muitas vezes isso vem em forma de arrependimento. Você olha para trás e fala, meu Deus, eu me arrependo de não ter feito aquilo, porque eu pensava daquele jeito. Mas isso já é tarde demais, né? Então ele traz essa ideia, ele é uma frase que eu tirei de uma obra dele, né, a obra Seis Personagens à Procura de um Autor, excelente obra, se vocês puderem ler, dê uma lida que vale a pena. Os personagens lá falam assim, eu não sou isto. Como assim? Eu não sou isso que você pensa, eu não sou isso que essa forma me deu, eu sou muito mais que isso, digamos assim, tá? Então, essa questão de reduzir a forma também é complicada. Às vezes você se reduz a algo, mas muitas vezes também, quando nós olhamos a partir do preconceito, nós reduzimos as outras pessoas a formas, não é? Ah, eu olho o cara que vota no Lula, ah, ele é pão com mortadela. Ah, o cara vota no Bolsonaro, ele é coxinha. Quando você olha o mundo a partir dessa perspectiva, você está reduzindo uma pessoa a algo que muitas vezes ela não é. O cara pode votar no Lula, o cara pode votar no Bolsonaro, pode votar em quem quiser e mesmo assim ser uma boa pessoa do coração. Ou pode votar em qualquer um desses e ser uma pessoa horrível, tá? Então, reduzir a pessoa a uma forma é, de certa forma, uma coisa assim que empobrece a nossa visão sobre o real, sobre a realidade, tá bom? Tem uma outra frase ali que ele traz, que agora ele vai tratar da questão da reflexão do sentimento. A reflexão durante a concepção, como durante a execução da obra, não está certamente inativa. Então, para o Pirandello também, ele trabalha com essa ideia de que, enquanto você está sentindo alguma coisa, a ideia reflexiva, ela se encontra presente. E é a partir disso que o Pirandello, nas suas obras, ele começa, de certa forma, a unir conceitos que são diferentes. Ele une, por exemplo, comédia e tragédia, dor e prazer, bem e mal. As obras do Pirandello são bem interessantes, porque quando você está lendo uma obra dele, você está vendo lá o personagem triste, o personagem depressivo, mas do outro lado da balança, daqui a pouco o personagem está pulando, está gritando de alegria, porque é justamente uma oscilação, digamos assim, entre esses sentimentos, há uma oscilação entre a reflexão e o sentimento, entre pensar e sentir. Essa obra que eu falei, Os Seis Personagens à Procura de um Autor, é exatamente isso. São seis personagens, não é que eles já estão prontos, de certa forma, e eles vão procurar um livro para eles entrarem. Eles não fazem parte de nenhuma obra e vão procurar um diretor para incluir eles em algum trabalho, porque eles são personagens e a vida deles é ser personagem. Eles não fazem mais nada além disso. Tá? E é justamente isso, é uma obra que está ali entre a comédia e a tragédia, entre personagens que tentam se encaixar e ao mesmo tempo essa questão cômica, engraçada, de como às vezes essas formas que moldam as pessoas, parece que é o essencial da sociedade, sendo que na verdade as pessoas deveriam ver o mundo a partir de uma outra percepção, tá bom? Aqui chegamos, então, no Benedetto Croce, que, como eu falei para vocês, é o principal autor ali da filosofia italiana e do pensamento estético italiano do século XX, ok? O Croce, ele faz parte de um movimento conhecido como neo-idealismo italiano, ok? Eles resgatam algumas ideias ali do idealismo, principalmente de Hegel, tá? E trazem isso para o contexto da filosofia italiana. Ele, né, o Croce e o Giovanni Gentili também.
tá bom? Então, o Croce, assim, ele traz uma ideia fundamental, que sem isso aqui, digamos assim, a arte, a percepção sobre a arte seria totalmente diferente, tá? Ele traz a ideia que o ser humano, dentro do espírito humano, existem duas espécies de conhecimento. O ser humano tem um conhecimento intuitivo, que é um conhecimento que produz imagens, e o ser humano também tem um conhecimento lógico, que é o conhecimento que produz conceitos. Então, o homem, a partir da sua cabeça, a partir do seu pensamento, ele tem duas vertentes. O homem produz imagens e produz também conceitos. O que é a imagem? A imagem é tudo aquilo que, quando eu falar algo para você, é aquilo que aparece na tua cabeça. Se eu falo, por exemplo, Deus, a partir da hora que eu falo Deus, isso gera uma imagem dentro da tua cabeça. Cada pessoa, de certa forma, vai ver isso de uma maneira. Se eu falo amor, se eu falo cachorro, se eu falo qualquer coisa, isso vai gerar uma imagem e faz parte de um conhecimento intuitivo. O conhecimento lógico já é o conhecimento de conceitos. Agora, por exemplo, se eu pergunto para você o que é Deus, a tua definição de Deus é um conceito. Conceito é sempre definição. O que você vê é imagem, tá? E o Croce mostra uma coisa muito interessante aqui, que o primeiro, né, no caso, o conhecimento intuitivo, ele é independente do segundo, ou seja, o conhecimento intuitivo é independente do conhecimento lógico. Por quê? Porque, segundo o Croce, você pode pensar numa imagem sem saber e sem ter o conceito dela. Eu não preciso ter o conceito de Deus para pensar em Deus. Eu não preciso ter o conceito do amor para pensar no amor. Ou seja, a intuição, a imagem, ela não depende de nenhum conceito, ela não depende de nada, ela tem uma existência própria, mas o contrário não é verdadeiro. Por quê? Porque o conceito, o conhecimento lógico, ele sempre vai ter uma imagem. Se eu falo para você, o amor é isso, pronto, na hora que eu dou a definição do amor, você automaticamente também tem uma imagem na sua cabeça, ou seja, você pode ter imagem e não conceito, mas você nunca pode ter conceito e não imagem. Conceito e imagem estão sempre juntos. E o que isso tem a ver com a concepção estética, com a concepção da arte? O Croce, a partir dessa perspectiva, ele prova que a arte é autônoma. A arte, ela não depende de nada, porque a arte, ela trabalha com imagens. Você pode trabalhar com imagens sem saber os conceitos, mas você nunca pode trabalhar uma ciência que trabalha com conceitos sem ter imagens. Por que os alunos muitas vezes têm dificuldade em aprender química, aprender física, aprender matemática? Porque eles estão apenas ali com o conceito e não estão conseguindo fazer a imagem correta. Por que o aluno entende arte muitas vezes? Porque ele está vendo a imagem e ele não precisa do conceito. O que ele falar sobre a obra de arte vai estar, de certa forma, correta. É claro que existem muito mais informações que ele poderia colocar, mas aquilo que ele sentiu vendo a obra é dele e ninguém pode tirar. Então, o Croce mostra que a arte é autônoma, ou seja, a arte ela só precisa da imagem, ela não precisa do conceito. Quando você vai ver uma obra do Van Gogh, você não precisa saber que ele faz parte do pós-impressionismo, que ele cortou a orelha, que ele fez isso. Não, você não precisa saber. Quando você vai assistir um filme lá, você não precisa saber quem é o diretor, qual é o nome do autor, qual é o nome do artista, você não precisa do conceito, você só precisa da imagem. É só isso que você precisa, tá bom? Então, ali uma citação, né, que ele afirma o seguinte: o conhecimento tem duas formas, conhecimento intuitivo ou conhecimento lógico. Foi isso que nós acabamos de falar. Conhecimento pela fantasia ou conhecimento pelo intelecto. O conhecimento da arte é um conhecimento pela fantasia. Já o conhecimento da ciência é um conhecimento pelo intelecto. Conhecimento do individual ou conhecimento do universal. O conhecimento do individual é o conhecimento artístico. O conhecimento do universal é o conhecimento da ciência, das coisas singulares ou das suas relações. É, em suma, o produtor de imagens ou o produtor de conceitos. Foi tudo isso que a gente trabalhou aqui. E isso é muito importante, porque agora a arte, ela está autônoma, ela não precisa da filosofia, a arte não precisa nem da estética, a arte, ela tem existência por si só, ela não precisa de absolutamente nada. Ela é uma digamos assim, uma área, talvez assim, muito poderosa, justamente porque a arte, ela não precisa de nada, não precisa nem do desenhista, nem do pintor, nem do cantor, nem de nada, ela só precisa, de certa forma, da imagem,
certo? O Crouch também traz uma ideia aqui, que o prazer estético consiste em encontrar a intuição criadora da obra, ou seja, você realmente só tem prazer na obra de arte quando você entende, você compreende mais ou menos ali o que o criador da obra quis trazer com essa ideia. Quando você assiste um filme e você não entende nada do filme, você não tem um prazer estético. Mas quando você assiste um filme e entendeu, pegou a ideia, pronto, você entrou em contato com a intuição criadora da obra. Ok? E esse é o papel do crítico de arte. O que o crítico de arte tem que fazer? Tentar entrar na vibe, digamos assim, da obra de arte. Tem que entender o feeling, de certa forma, do criador da obra, ok? O último autor italiano que a gente vai ver agora é o Lionello Venturi, ok? O Lionello Venturi, ele é um crítico de arte, tá? O pai dele, né, o nome do pai dele é Adolfo Venturi, escreveu uma história da arte italiana em 25 volumes. Então, o Venturi pai, digamos assim, ele procurou, de certa forma, trazer uma história da arte, ele completa, escreveu uma história da arte, e isso influenciou também o filho, que se tornou crítico de arte. Já o filho, né, ele trabalha com algumas concepções sobre a relação crítica, da crítica de arte justamente com a estética. Ok? Para ele, a crítica dos historiadores devem se juntar para realizar uma história crítica da arte. Então, para ele, a arte não seria apenas você dizer qual que é a função, digamos assim, da obra num determinado período histórico. Trazer uma história da arte muitas vezes não significa nada. Então, para ele, você tem que juntar a opinião crítica dos críticos de arte para realmente compor uma obra de arte que não seja apenas uma história da arte, mas seja uma história crítica da arte também, que traga reflexões, que traga ideias, que traga uma série de coisas. Toda a história crítica da arte passa pela estética, ok? Então, para ele, quando você vai criticar a arte, você tem que conhecer estética. Se você quer entender melhor um filme, uma música, uma pintura, querendo ou não, você vai ter que conhecer um pouco de estética. O que seria de mim se eu não conhecesse as ideias de Platão, Aristóteles, Plotino, de todos esses autores que eu trouxe aí? Será que eu viria a obra de arte da mesma maneira? Provavelmente eu viria de maneira bem mais empobrecida, mas com esse conhecimento que eu trouxe para vocês, que eu também adquiri com o passar do tempo, com o passar dos anos, eu olho para uma obra de arte e consigo ter uma visão, de certa forma, mais informativa, mais rica sobre a obra de arte. Mas será que isso conta realmente para uma crítica de arte? Conta. Mas para a sensibilidade de uma obra de arte, talvez não. O importante é o que você sente. Se você se você se sente bem com a obra de arte ou não, tá? A estética tem que ser sempre histórica, na opinião dele. Então, quando você vai fazer a crítica de arte, você tem que se basear, se pautar na história. Tem que conhecer a história da obra, do artista, aonde aquilo está inserido, do que está falando, o que está criticando, o que disse, o que não disse, etc. Tá? A estética ganha um novo impulso graças à autonomia da arte. E aqui o Venturi ele traz essa ideia justamente ali que a gente pegou do Croce, que ele mostra que agora que a arte realmente, nós provamos que a arte é autônoma, agora a arte tem um novo impulso, tem uma nova forma de trabalhar. O valor da obra do artista não depende do objeto representado, mas da maneira como é representado. Então a questão agora é não analisar a obra apenas pelo que o artista está trazendo, mas tentar entender qual é a forma que ele está usando para representar aquilo. Não é apenas olhando o objeto, mas é a maneira como o artista usou para representá-lo. Sempre falo para vocês, brincando lá, a questão de você jogar um sangue na parede, mas a pergunta é, qual é, digamos assim, o valor do sangue, se a gente for parar para pensar? O que significa o sangue? Qual é o significado? Por que o cara não jogou água? Por que ele não jogou barro? Por que o sangue? O que ele quis dizer com aquilo? É esse olhar que você tem que ter, tem que tentar entender. Por que o artista representou com esses objetos e não com outros? Por que ele está usando isso e não aquilo? E isso é se questionar sobre a questão da obra de arte, o valor da obra de arte. Você tem que se perguntar, quando você está olhando um quadro, por que o cara está usando essas cores? Quando você escuta uma música, por que ele está dizendo essas palavras e não outras? Quando você está assistindo um filme, por que esse personagem é assim? Quando eu assisto um filme, geralmente eu fico me perguntando, por que esse personagem é desse jeito? Será que vai ter uma explicação para esse cara ser assim, ser mal, ser bonzinho, etc e tal? E é isso que eu espero, tentar entender uma explicação, tentar ver se o autor consegue mostrar, me convencer do real sentimento de um personagem, tá? Então, aqui só falando de um aspecto geral da estética
a italiana contemporânea, a gente tem essa perspectiva, né? Ela possui o caráter dominante de simbolizar a vida em todas as suas manifestações. A obra de arte tem a sua vida própria, permanecendo ao mesmo tempo ligada ao seu autor, de quem tira a sua própria força, a sua própria significação e a sua força vivificante. Então, como eu falei para vocês, a obra de arte italiana, a estética italiana, a filosofia italiana, passa pela ideia da vida, tá? É a vida dada ali pelo autor da obra de arte, mas a própria obra de arte também tem a sua própria vida, a sua própria existência, o seu próprio ser, digamos assim. Tá bom? Vamos entrar agora um pouquinho na estética inglesa do século XX, tá bom? A estética inglesa do século XX tem uma outra característica, tem uma outra pegada que a gente vai ver também. A estética inglesa do século XX, ela tem um caráter meio empírico, meio científico e meio metafísico também. Há uma discussão ali sobre a questão positiva da arte ou a questão religiosa da arte, tá bom? Então, de caráter positivo, lembra lá do positivismo do Augusto Comte, que é uma filosofia, assim, digamos, da experiência pura, do dado, é uma filosofia que se pauta, de certa forma, num saber científico, que visa a todo instante refutar a metafísica, tá? Então, a estética inglesa tem esse perfil. Tenta rejeitar a metafísica, ok? Metafísica, para quem não está acostumado, justamente nesse sentido, ela seria todos aqueles valores que não podem ser medidos, que não podem ser pesados, que não podem ser calculados. É tudo aquilo, de certa forma, subjetivo, que não tem como você medir, tá? Você tem que analisar a obra de arte, segundo os autores, aqui a maioria deles, pelo menos, sobre o aspecto objetivo. É o que todo mundo vê. Se você está vendo uma coisa diferente, isso não é relevante para nós, porque nós não podemos investigar o teu sentimento. E o que você sente não é relevante para a arte, digamos assim, pelo menos nessa perspectiva, tá? Baseia-se no empirismo absoluto, como eu falei. Esse é um empirismo do Augusto Comte, tá? Que influenciou muito o pensamento inglês. Em geral, eles fazem estética sem saber, eles não estão preocupados com a estética, mas a maneira como eles abordam a arte é estética. Somente alguns autores ali, como o Reed, o Carritt e o McGreevy, por exemplo, eles realmente sabem que eles estão fazendo estética e também estão fazendo metafísica, tá? Eles, na verdade, aderem à estética e também à metafísica, ao contrário de outros autores ali que renegam justamente essas duas perspectivas, e a gente já vai ver por quê. Tá? Então, a estética inglesa tem 5 orientações estéticas. Uma estética crítica, do Osborne, né, do Harold Osborne. Uma estética levada à negação total, que é do John Stigman. A estética eclética, com caráter fenomenológico, que é do Herbert Reed. Uma estética finalista, que é do Carritt. Uma estética metafísica e teológica, do McGreevy. São formas diferentes de se analisar a arte, tá? São formas diferentes de se compreender o papel do artista, ok? Primeiro autor, então, Harold Osborne, certo? Ele tem uma estética crítica. Qual que é esse papel dessa estética crítica? Tá? Para ele, a arte tem autenticidade objetiva e deve ser protegida. Ou seja, a arte ela tem um caráter objetivo que pode ser analisado por uma ciência da arte e que compete a todas as pessoas. E, de certa forma, ele não considera os aspectos subjetivos da arte, ok? Ou seja, ele critica a subjetividade da estética e a metafísica. Ou seja, ele está criticando tudo aquilo que você não pode medir, que você não pode pesar, que você não pode verificar. Se eu olho para uma obra de arte, eu falo, isso aqui é lindo, isso é totalmente desconsiderado. Por quê? Porque eu não tenho como medir o lindo, eu não tenho como entrar dentro de você e saber se você realmente acha ela linda ou se você está mentindo para mim, tá? Então, o que eu posso falar da obra é aquilo que todo mundo pode ver. A obra faz parte de tal período, do expressionismo, do impressionismo, a obra tem pontos, linhas, figuras, trata de tal período histórico. Opa, disso eu posso falar, porque todo mundo pode ver isso. Mas agora dizer que a obra é linda, interessante, isso não significa absolutamente nada. Pelo menos na perspectiva do Osborne, ok? Então ele critica a subjetividade, né, ou seja, o teu sentimento, e a metafísica, tudo aquilo que você não pode medir. Ao acatarmos no subjetivo e metafísico, caímos na teoria e perdemos contato com a obra. Então o Osborne acredita que, baseando-se puramente, às vezes, na teoria e nessa questão metafísica, no subjetivo e na metafísica, você cai, digamos assim, numa teoria pura e acaba perdendo contato com a obra de arte. Foi aquilo que eu falei para vocês na aula anterior da questão da fenomenologia.
que a fenomenologia ela critica justamente esse aspecto da ciência, que a ciência ela cria tanta teoria que ela acaba, de certa forma, fugindo da explicação do real. E o Osborne traz mais ou menos essa ideia, não trabalhando a fenomenologia aqui, porque provavelmente ele deve abominar isso, ele sendo inglês, digamos assim. Né? Ao renegar a subjetividade, rumamos a uma verdadeira ciência do belo. Quando você, digamos assim, nega tudo aquilo que se refere ao sujeito, aos sentimentos, às ideias, a postura dele em relação à obra, aí você consegue atingir a objetividade e aí você consegue atingir o belo. Temos outro autor aqui da estética inglesa, que é o John Stigman. O Stigman, ele é discípulo do Osborne, só que o Stigman, ele radicaliza a ideia do Osborne. Ele leva à última consequência, ele vai até o extremo, e ele chega à negação total da estética. Por quê? Não é? Então ele leva ao extremo ali as ideias do Osborne, e é justamente por levar ao extremo, ele afirma que a estética não serve absolutamente para nada, tá? Ele tem um ceticismo absoluto em relação à estética, desconfia da estética, desconfia da teoria, desconfia isso num nível absoluto. Por quê? Porque para ele, né, se a gente for analisar a teoria, a gente vai perder contato com a obra de arte. Então ele afirma ali que a arte é fonte viva de prazer visual, ou seja, você não precisa de nenhuma teoria, só precisa chegar, olhar, perceber e ver. Tá? O essencial da arte reside na percepção, ou seja, você não precisa de teoria. Ah, você precisa de uma teoria para saber que aquilo é o funk, para você gostar do funk ou não? Ah, eu tenho que saber tocar uma guitarra para gostar do rock? Não, você não precisa de nenhuma teoria para assistir um filme, para escutar uma música, basta você chegar lá e percebê-la. Só isso, tá? Então essa é a perspectiva do Stigman. E justamente nega a estética. Não precisa de teoria nenhuma, basta você chegar lá e senti-la, tá? Temos um autor aqui também, que é o Herbert Reed, né? Esse é filósofo, e ele vai agora criticar um pouco essa visão, digamos assim, objetiva da arte, que foi trazida pelo Osborne, foi trazida pelo Stigman também, tá? A estética dele é uma estética eclética e fenomenológica. Por quê? Porque é uma estética que envolve diversas teorias de diversos autores. Ó, por exemplo, ele recebe influências de inúmeros pensadores, o Coleridge, o Wordsworth, o Southey, o Tolstói, o Bergson, Croce, Cassirer, entre outros, né? Ele também tem influência do Platão, do Aristóteles, do Plotino, do Santo Agostinho, tem um monte ali de autor que ele leu, e ele faz uma estética baseando-se nas melhores ideias desses autores, mas obviamente ele tem uma ideia dele, uma ideia original. Ele traz a ideia de que a estética é uma ciência empírica, ou seja, a estética é uma disciplina que está ao lado da física, está ao lado da química, está ao lado da biologia, tá? A gente vai ver uma forte perspectiva agora de uma estética, principalmente no século XXI, de uma estética separada da filosofia, tá? Uma estética que já não é mais filosofia, mas é uma ciência isolada, da mesma forma que a lógica. A lógica era a disciplina da filosofia, mas ela conseguiu tanta autonomia que ela se tornou praticamente um ramo separado. Com a estética aconteceu praticamente a mesma coisa. A gente fala da estética dentro da filosofia, mas hoje você não precisaria mais tanto assim da filosofia ou de um conhecimento filosófico para tratar da estética. Obviamente, se você conhece a história da filosofia, você entende muito melhor a lógica e a estética, mas você não precisa mais conhecer a história da filosofia para conhecer, digamos assim, essas formas de pensamento. Então ele investiga a ordem subjetiva humana e os fatos analisáveis que levam à ciência da arte. Ou seja, ao contrário do Osborne e do Stigman, digamos assim, que eles criticam a subjetividade dos sentimentos humanos, o Reed ele traz a ideia de que você deve estudar a subjetividade do homem, você deve estudar o pensamento e os seus sentimentos, mas você vai chegar à conclusão de que eles não são analisáveis, obviamente, porque só os fatos da obra são analisáveis, só o objetivo da obra é analisável. O seu sentimento nunca é, mas ele é válido, segundo a perspectiva do Reed, tá? O subjetivo não pode ser analisável. Você nunca vai poder analisar se a pessoa gostou ou não realmente de uma obra de arte, tá? É claro, com a empolgação dela, ela pode falar, adorei a música, adorei o filme, mas pode ser uma grande mentira também, tá bom? Pode ser que ela nem tenha gostado tanto e você nunca vai saber. Tá? Então, se a gente não pode analisar o subjetivo, nós podemos descartar o subjetivo de um discurso científico. Tá? Só pode fazer parte de um discurso, de certa forma, aquilo que pode ser analisado. Ok? Isso lembra bastante a filosofia do primeiro Wittgenstein, tá? Que era um autor bem famoso aí nesse período, ainda mais na Inglaterra.
certo? Porque a Inglaterra depois ela vai seguir muito fortemente as ideias do Wittgenstein e vão ter duas escolas ali de pensamento que trabalham justamente a filosofia analítica, ok? Mas isso é uma outra história, tá? Ele acredita que a arte ajuda a revelar a personalidade do homem. Eu acredito muito nisso e eu geralmente eu faço isso. Quando eu estou conversando com uma pessoa diferente que eu não conheço, eu sempre vou perguntando: que tipo de música você escuta? Que tipo de filme você gosta? E a partir da resposta da pessoa, eu vou pegando mais ou menos, vou traçando o perfil dela, né? Então, eu acredito também que a arte, ela ajuda a entender a personalidade de uma pessoa. É claro, você não pode reduzir a pessoa àquilo que ela escuta, né? Você não pode dizer, a pessoa gosta de funk, então ela não presta, gosta de rap é bandido. Não, você não pode fazer isso. Mas, analisando as obras de arte que ela curte, que ela gosta, por exemplo, você pode ter uma ideia mais ou menos ali de como ela pensa, tá? Isso é bem interessante, bem legal. Outro autor aqui, né, é o Edgar Frederick Carritt, que ele tem uma estética finalista. Aqui ele faz uma coisa que é interessante, porque ele é um inglês, que ele volta ao racionalismo. O racionalismo, mais uma vez, é uma teoria de caráter praticamente francês, lá inventado pelo René Descartes. E a Inglaterra geralmente tem uma rixa com a França, e é muito difícil um autor pegar essas ideias. E o Carritt, ele traz isso, ele traz um racionalismo, de certa forma, para a sua teoria estética. O inglês trazendo uma filosofia francesa. Isso é bem legal, bem interessante. Para ele, o sujeito generaliza o seu juízo estético, ele faz essa análise, que as pessoas têm o hábito de fazer o seguinte, elas consideram a obra de arte uma coisa e elas generalizam achando que aquilo é o correto. Eu, por exemplo, eu falo assim, o rap é música de bandido. Essa é a minha opinião e eu acredito que todas as pessoas que escutam rap são bandidos. Funk é música de mulher, sei lá, mulher da vida, né? Mas eu acabo generalizando tudo isso achando que as pessoas que escutam funk não prestam. Então, o sujeito tem esse hábito de generalizar o seu gosto, ok? Isso é um grande problema. Isso é bem complicado, né? Ele traz um exemplo ali, uma frase que eu achei bem interessante, né? A criança bela para a mãe e a obra de arte bela para o seu criador são realidades que não se discutem, tá? Então, se a mãe fala que o filho dela é bonito e você sabe que o filho é feio, você não vai discutir com a mãe, que você não vai ganhar argumento. Para a mãe, o filho é lindo, não importa, não importa. Você pode falar, pode provar por A mais B que não é lindo, para ela sempre vai ser lindo. Mesma coisa em relação à obra de arte. Eu gosto desse filme, você não vai me convencer ao contrário. Muito difícil. E as pessoas têm o hábito de generalizar isso. Isso é bem complicado, tá? Para ele, não há certeza no juízo estético, então ele traz a ideia de que você nunca vai ter uma certeza sobre algo, porque depende muito da pessoa, depende muito do indivíduo. E ele traz uma teoria expressionista, digamos assim, mostrando que a obra de arte, ela trata justamente, de certa forma, da expressão do artista. É a partir da sua obra que você vai conhecer um pouco o pensamento do artista. A gente já discutiu tudo isso em outros autores também, mas é sempre uma coisa legal, importante de se trazer e de se frisar, tá? Temos agora, acho que o último autor, se eu não me engano, da estética inglesa, que é o McGreevy, ok? O McGreevy, ele está mais focado no pensamento metafísico e teológico. A leitura dele é leitura de autores, assim, fortemente influenciados pela igreja, tá? Então ele traz, de certa forma, uma estética voltada mais para a teologia. Ele busca as condições espirituais da satisfação estética que visa impor-se sem função. Então ele procura tudo aquilo de arte que traz alguma coisa para o espírito humano, a arte que se impõe de uma maneira tão grandiosa que o ser humano não pode negá-la. Às vezes é uma imposição praticamente sagrada, que muitas vezes não tem a sua função ali no real, e é justamente essa a grandeza, não se vincular a algo, mas ser uma coisa externa, uma coisa superior, digamos assim. Para ele, o aspecto não funcional da arte é o que dá a ela seu imenso alcance. Qual que é o problema da ciência? A física serve para isso. A química serve para aquilo, a biologia serve para aquilo. Então você tem funções determinadas para certas ciências. Para que serve a sociologia? A sociologia serve para isso. Ou seja, essas ciências elas servem para alguma coisa e fora daquilo elas não podem dizer absolutamente nada. Elas só servem para você usar aquilo naquela área, naquela perspectiva. E aí que vence a filosofia e a arte, porque a filosofia ela não tem uma função específica, portanto ela serve para tudo. A arte não tem uma função específica, portanto ela serve para tudo
também. Elas não se reduzem a práticas, a meros objetivos, muito pelo contrário, elas transcendem tudo isso, e esse é o valor tanto da filosofia quanto da arte, ok? Para ele, né, para McGreevy, a arte ela é mais essencial que a ciência, porque liga o homem ao bem e à verdade. A verdade não está na ciência, o bem não está na ciência, mas o bem está na arte, justamente por ser uma expressão divina, sagrada. O homem sentiu sempre a necessidade de meditar sobre a arte e senti-la sempre, enquanto se dispensa de filosofar sobre as máquinas, que, no entanto, o servem. Então, aqui ele traz a grande questão. O homem, ele, desde sempre, sentiu, tentou se expressar, buscar ideias para os seus sentimentos. Já a questão de pensar filosoficamente, de pensar cientificamente, é apenas uma coisa, assim, é um utensílio para o homem, porque o que está em jogo, justamente, são os seus sentimentos, tá? Uma característica essencial ali da estética inglesa é justamente esses autores ali que estão entre a ciência experimental, a estética científica, a estética experimental, e uma estética metafísica, uma estética teológica. Mas o caráter da estética inglesa vai muito mais assim para o científico e para o experimental. Tá bom? Agora entramos em uma outra estética, que é a estética dos Estados Unidos, né? Estética nos Estados Unidos do século XX, que também tem uma outra pegada, digamos assim, que também é interessante e vale a pena dar uma olhada. O que a gente percebe ali na estética dos Estados Unidos é um uso constante da técnica, em todos os domínios. O que é a técnica? A técnica é um modo de fazer. Quando se fala em técnica, é um modo de fazer, é um modo de produzir, é uma receita praticamente que você tem para fazer alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma técnica para escrever poesia, eu tenho uma técnica para dançar, eu tenho uma técnica para pintar, eu tenho uma técnica para fazer física, sei lá, a técnica então é um modo de fazer, de certa forma, um modo de preparo, poderíamos dizer, e é isso que a gente percebe nos Estados Unidos, são autores assim muito apegados a um modo de fazer um determinado estilo de arte. Trouxe um autor ali que é o Ernest Hemingway também, bem interessante, tem vários livros assim legais, clássicos da literatura que valem a pena dar uma olhada, né? Tem Por Quem os Sinos Dobram, né? Tem outros livros também bem interessantes. Tá? Ele usa a técnica para pretender ser espontâneo. Então, nas obras dele, parece, você tem a impressão de que ele está escrevendo assim, ele não está se prendendo a um estilo, não está se prendendo a um movimento e tal, mas é justamente a técnica que ele usa para tentar ser espontâneo. Né? E isso passa despercebido, às vezes, por uma pessoa que não tem um critério de arte assim, muito poderoso. Ela vai achar, nossa, como esse cara assim, é desprendido, nossa, ele é diferente, mas ele está usando uma técnica para ser diferente. Tá? É a mesma coisa, às vezes, quando eu paro para pensar. Eu gosto muito, por exemplo, do cinema francês, eu adoro cinema francês, tem filmes maravilhosos, adoro filmes europeus, filmes da Alemanha, da França, gosto muito do cinema russo, do cinema japonês também, mas em relação à França tem uma coisa que me incomoda muito, é que eles tentam, de certa forma, a maioria dos filmes assim, tentam passar a ideia de um personagem ali totalmente despojado, é o cara desempregado, é o personagem existencialista, que usa um bonezinho, uma boina, que é meio bonito, com a barba assim a fazer, que fuma um cigarro, que fala palavras bonitas, que lê poesia, que mora num cubículo. Estou descrevendo aí vários filmes franceses, tá? E eles tentam passar essa ideia, não, esse é um filme para refletir, para pensar, é um filme diferente, mas é um filme igual a todos os outros, de diferente ele não tem nada, ele é um mais do mesmo, digamos assim, tá? Isso a gente percebe muito no cinema hollywoodiano, por exemplo, percebemos muito na música, pegue várias músicas aí, pegue música sertaneja, por exemplo, essas novas aí, é sempre o corno, a mulher traída, a mulher que trai, a volta, a dor no cotovelo, sei lá, é sempre essa temática. Pega a novela mexicana, mesma coisa, é a mulher pobre, bonita, que vai ficar rica, que vai casar com o carinha lá, depois os dois vão ser felizes para sempre, é sempre essa temática. É uma coisa para ser diferente, mas não é sempre um produto ali repetitivo, tá? É sempre a mesma técnica que se utiliza para fazer, de certa forma, um tipo de arte, né? Pega os filmes lá do Adam Sandler, por exemplo, quem assistiu um, assistiu todos, é a mesma coisa, se for parar para pensar, porque é justamente isso, tem uma técnica para fazer essa produção e não sai disso, não foge disso, tá? Isso é uma tendência muito comum dos Estados Unidos, ok? Há várias tendências dentro da estética dos Estados Unidos. Há uma estética formalista, uma simbolista, uma sociológica, uma experimental e uma científica. Tá?
Tem um autor ali bem interessante chamado Huggerland, que ele traz uma tendência formalista para estética. E isso aqui é muito interessante. Se você quer aprender a ler uma obra de arte, melhorar a tua alfabetização visual, é sempre o aspecto formalista que você deve buscar, porque eles analisam a obra assim de cabo a rabo, digamos, analisam os pontos, as linhas, as figuras, eles te dão uma técnica de como você deve ler uma obra de arte. Tá? É isso que muitas pessoas fazem, né? Elas tentam, de certa forma, se pagar de intelectuais artisticamente, mas elas decoram ali um cronograma para sempre falar a mesma coisa da obra de arte. Ah, essa obra, ela trata de tal momento da vida do autor, quando ele estava em depressão, é sempre o mesmo papo, tá? Mas a tendência formalista, ali, ela tem muitos aspectos bem interessantes que ajudam você a fazer leitura da obra de arte, tá? Ele analisa estilos e sentimentos, tenta mostrar que muitos sentimentos estão ligados ao estilo. Há uma arte expressionista, sempre vai passar aquela ideia, por exemplo, de desespero, de angústia. Há uma arte impressionista, parte de uma ideia mais alegre, pós-impressionismo, uma coisa mais louca, o abstrato, então, é uma coisa que foge da realidade. Então, cada estilo se liga a um sentimento. Ah, eu nunca vi uma pessoa triste escutando funk. É justamente isso, porque o funk, ele tem ali uma característica de não trazer essa ideia de tristeza, é sempre o desgaste da matéria, o prazer extremo, né? Daí você vai escutar um rap, por exemplo, que fala da vila pobre, da favela, etc e tal, então o estilo está ligado ao sentimento, dependendo do que você escutar, é como aquilo vai te afetar. Ah, eu vou escutar um sertanejinho, ah, mas eu vou escutar aquelas músicas sofrência, isso vai te afetar de alguma forma, então o estilo artístico tem a ver com sentimento também, tá? Temos também a tendência sociológica, que ela sofre influências principalmente do Durkheim, não é? O principal representante dessa tendência sociológica é o Mead. Mais uma vez, é tentar relacionar a arte com o social, com os aspectos sociais. A arte é fruto da sua sociedade. Temos uma tendência simbolista também, que tem ligação com a psicologia e a psicanálise. Muito interessante esse simbolismo, porque os autores aqui, eles tentam trazer a psicologia e a psicanálise, principalmente do Freud, para interpretar a obra de arte. E por que é simbólico? Porque o símbolo é uma coisa que é dada, de certa forma, pelo sujeito. Tá? A principal representante aí é uma esteta chamada Suzanne Langer, que ela procura investigar os resquícios da razão, tanto no rito quanto na arte. Ela tenta entender, de certa forma, como que a razão aparece dentro do rito, dentro da arte, dentro da ciência de maneira geral, tenta investigar aquilo de racional que muitas vezes não deveria estar dentro de uma obra de arte, ok? E isso faz parte justamente desse aspecto simbólico. Por quê? Porque a maneira que você simboliza depende muito de como você racionaliza o mundo, a realidade, tá? Isso é bem interessante. O principal autor americano aqui do século XX, um dos principais autores, e um filósofo que eu gosto muito, é o John Dewey, também é um filósofo assim, que eu adoro, acho ele bem legal, gosto muito das ideias dele. O John Dewey ele é bem importante também para a história da educação no Brasil, porque ele deu origem a um movimento chamado de Escola Nova. As ideias dele, de certa forma, influenciaram esse movimento, que não é uma coisa assim que eu concordo muito com ele. Eu concordo com algumas ideias assim dele, assim, acho ele bem legal, bem interessante, mas nessa questão da escola nova eu fico meio assim. Eu não vou comentar sobre isso agora, porque é uma coisa da pedagogia. Mas, de certa forma, ele coloca muita ênfase, a escola nova, de certa forma, coloca muita ênfase no aluno, tá? É o professor que tem, de certa forma, entender ali o contexto do aluno, tem que saber o que ele vai trazer para ele, para fazer sentido para aquele aluno. E essa é uma coisa um pouco complicada, tá? Quando levada ao extremo. Mas a gente não vai falar sobre isso, porque daí isso é coisa da pedagogia, isso é coisa da educação, que é interessante também. Opõe-se ao idealismo e ao Kant, tá? Porque ele é um autor do pragmatismo, a filosofia dele é uma filosofia instrumentalista, é uma filosofia prática, que valoriza o empirismo, que valoriza a experiência. Portanto, ele critica totalmente Hegel, o Fichte, o Schelling, o Schopenhauer e o Kant. Ele se opõe a esses autores. Para ele, a beleza nasce da experiência, mas não é qualquer experiência. A beleza só nasce de uma experiência satisfatória, ou seja, é uma teoria hedonista, uma teoria que visa o prazer. Você sentiu o prazer como experiência, pronto, isso é o belo, simples assim. O sentimento numa obra de arte não é uma experiência pessoal, antes deve ter caráter universal. Então, quando você sente alguma coisa numa obra de arte, isso não é apenas teu, mas é uma coisa que se liga a outras pessoas também.
A arte para ele é a expressão tanto do valor quanto do sentimento do artista. Então a arte é, obviamente, a expressão daquilo que o artista quer passar, mas ela tem algo de objetivo, que é justamente o fato de todas as pessoas se ligarem ali a uma determinada obra em específico. O último autor aqui da estética dos Estados Unidos é o Thomas Munro, tá? Ele é bem interessante também, que ele traz as ideias de que a arte, o Thomas Munro, ele é um pedagogo, tá? Ele não é um filósofo, mas ele é um pedagogo que trabalha muito com a ideia da arte. E para ele, a arte deve ser ensinada em todos os níveis de ensino. Você é um professor de filosofia? Use a arte. Você é um professor de física? Use a arte. Você é um professor de matemática? Use a arte. A arte, ela tem que estar impregnada, de certa forma, em todos os movimentos estudantis, em todas as disciplinas, incluindo na faculdade, tá bom? Como um verdadeiro, digamos assim, americano, um norte-americano, ele defende o respeito à liberdade, tá? Para ele, deve-se acolher a novas formas de arte e incentivar a criação livre. Você não deve reprimir uma pessoa que está buscando uma nova forma de arte, muito pelo contrário, deixa ela ser livre e incentive-a. É isso que você deve fazer. Para ele, a técnica artística deve se elevar a um nível humano. Isso aqui é uma discussão da filosofia, principalmente de Heidegger, que ele traz a ideia da técnica como algo que, de certa forma, corrompe a sociedade. Outro filósofo da biologia, também o Hans Jonas, vai trabalhar muito com a questão da técnica, e a escola de Frankfurt também. De maneira geral, eles consideram que a técnica é responsável ali pelo empobrecimento do ser humano. E o Thomas Munro já fala que a técnica, ela deve se humanizar, ela não deve tornar o ser humano pior, mas sim torná-lo melhor, ok? Então, aqui só para a gente fechar a estética dos Estados Unidos, né? O que tem aqui agora no nosso século, mais ou menos, né? Essa insistência de Munro na técnica é um dos caracteres essenciais de toda a estética americana no século XX. Este caráter levado ao extremo teria o perigo de a desumanizar. Foi isso que eu acabei de falar. Quando você pensa apenas na técnica, você perde o lado humano. Por isso, as concepções da arte de Munro e de Dewey se aproximam cada vez mais da cultura e até da lógica. A perspectiva deles sempre aproxima a arte de alguma coisa. É da ciência, é da física, é da filosofia, é da religião. Eles procuram aproximar a arte de alguma coisa, não uma arte sozinha e isolada. O domínio da estética nos Estados Unidos tende assim a alargar-se e integra as investigações científicas e filosóficas que incidem sobre a história da arte, a psicologia, a sociologia e a antropologia. A estética consagra assim uma doutrina da cultura. A estética dos Estados Unidos é uma doutrina da cultura, porque a arte dos Estados Unidos, ela se liga a diversos fatores da vida e da existência. Isso é um fator bem interessante, bem legal. E agora, para a gente finalizar, vamos tratar da estética na União Soviética, mais especificamente na Rússia, no século XX. Essa estética aqui ela é marcada por duas vertentes principais. O simbolismo, que é uma estética mais voltada, de certa forma, para a religião, para o sagrado, que faz parte, digamos assim, ali do pensamento russo, né, perto do século XX, e depois pelo marxismo, que é o que toma conta realmente da arte, depois desse simbolismo, tá? São duas perspectivas bem diferentes, tá? A economia e a sociedade ditam as regras aos artistas. Então, ali a estética russa, digamos assim, principalmente depois ali do advento do socialismo, do comunismo, com Lenin, com Stalin, etc., a arte, de certa forma, o artista não é mais livre para expressar as suas ideias. O artista ele é condicionado ao Estado. O artista ele não pode fazer nada que vá contra o Estado e que, de certa forma, trate, digamos assim, da existência dele. O artista tem que sacrificar a si mesmo para tratar de uma arte relacionada ao povo, à sociedade, à economia, etc. Tá? É uma arte presa ao Estado, digamos assim. Somente tem um autor ali na estética do século XX, que é um poeta maravilhoso que eu adoro, que é o Mayakovsky, que ele consegue desenvolver uma poesia política. Ele, ao mesmo tempo, integra a política ao Estado, junto com uma criação original. Ele é um dos únicos autores ali que consegue integrar a criação artística dele, inovadora, com aquela filosofia do Estado rígida, que é o marxismo ali, o leninismo e o stalinismo da Rússia. Depois de Lenin, vários artistas se insurgem contra uma arte controlada pelo Estado. Depois da morte de Lenin, depois ali que o Stalin assume a Rússia, né, vários artistas tentam se rebelar para tentar trazer uma arte livre, não presa, digamos assim, pelo Estado. Tá? Estética realista, socialista, porque é uma estética voltada justamente para aquilo que o socialismo precisa. Se você quer falar, digamos assim, do teu prazer na vida, do teu prazer, das tuas dores, isso não é aceito, porque a arte russa, ela tem que falar da sociedade ali, do povo. O herói é o trabalhador, tem que falar do trabalhador.
Tem ali um autor esteta bem importante ali da estética russa, que é o Andrei Idanov, não é? Que ele pega uma frase do Stalin. O Stalin diz bem assim, que o escritor é um engenheiro das almas. E daí o Idanov, ele completa, ele afirma o seguinte: ser engenheiro das almas quer dizer ter os dois pés sobre o solo da vida real, mas essa vida que ele está falando de vida real é a vida do socialismo, do comunismo russo, digamos assim. O artista tem que tratar daquilo que o Estado deseja, daquilo que o Estado precisa, né? E o que ele vai dizer, né? Isso, obviamente, é uma arte, assim, bem tendenciosa, né? Que tende, obviamente, ali para a extrema esquerda, a gente pode dizer. E ele afirma, né? Ele diz, sim, a nossa literatura soviética é tendenciosa e disso nos orgulhamos, porque a nossa tendência é querermos libertar os trabalhadores e os homens do jugo da escravidão capitalista, ok? Então, ele traz essa ideia de que a literatura ali, soviética, sim, tem um viés socialista, comunista, tem, mas é uma coisa que visa libertar os homens do capital que apenas os escravizaria, digamos assim. Tá? Então, um pouco antes desse marxismo, de certa forma, tomar conta da arte, a gente tinha uma arte mais voltada para o simbólico, para a religião, por exemplo. A arte russa seguiu o caminho da doutrina romântica alemã e, como sabemos, o Marx, ele critica o Hegel, assim como os marxistas criticam o idealismo, tá? Então, o idealismo faz parte daquela doutrina romântica, do romantismo que nós vimos, e os socialistas, comunistas, jamais podem acatar um romantismo, tá? Temos ali o Berdyaev, filósofo russo bem interessante, que ele defendia que tudo é símbolo, que a vida, que a existência real é sempre um símbolo. O homem, ele nunca chega à realidade, mas ele sempre a chega de uma maneira simbólica. O real é o real para você, certo? O mundo é aquilo que você simboliza. Toda a realidade é um símbolo do sujeito. Nada tem um valor em si, só tem valor por aquilo que se encerra no seu ser. Ou seja, o mundo não tem valor. O que tem valor é aquilo que você projeta no mundo, segundo Berdyaev. Isso é bem interessante. Para ele, nós vivemos num mundo segundo, num mundo refletido. Você não vive no mundo real, você vive no mundo que você criou, no mundo simbólico. É isso que muitas vezes eu falo para os meus alunos. Será que uma pessoa ali otimista vê o mundo da mesma forma que uma pessoa pessimista ou uma pessoa depressiva? Não. Por quê? Porque cada pessoa vê o mundo a partir do seu símbolo, a partir da sua perspectiva. Eu vivo o meu mundo a partir justamente da maneira como eu interpreto esse mundo. Será que uma pessoa de esquerda vê, digamos assim, o Lula da mesma forma que uma pessoa de direita? Obviamente não. Por quê? Porque a maneira que você está simbolizando o Lula, o Bolsonaro, qualquer outro, é a partir do teu ser, ou seja, você vive a partir de uma realidade segunda, que é uma realidade sua. O principal autor ali também dessa estética russa, nesse período anterior, é o Kandinsky. O Kandinsky é o criador da arte abstrata, ok? Coisa que um soviético, um socialista, jamais aceitaria. Para que falar do abstrato se você tem que falar do trabalhador e da força do Estado russo, certo? E o Kandinsky afirma: toda obra de arte é filha do seu tempo, ainda que muitas vezes seja a matriz de todas as nossas emoções. Cada época de uma civilização cria uma arte que lhe é própria e que nunca mais veremos renascer. Cada período histórico vai trazer a sua arte e isso não se repete, porque a história ela está sempre mudando, ela está sempre digamos assim, modificando. Esse é o último slide. Agora, só para terminar, para a gente entender o que aconteceu com a estética russa, uma análise geral sobre a estética russa, tá? A permanência da concepção utópica é típica do pensamento russo. Isso aqui é muito interessante. A literatura russa, a filosofia russa, a arte russa, de maneira geral, ela sempre segue uma utopia, certo? Do socialismo e do comunismo você tem uma utopia política e dos simbolistas, dos religiosos, dos místicos, você tem uma utopia sagrada. De qualquer maneira, os russos não fogem de uma utopia. Ou uma utopia do Estado, ou uma utopia da religião. Eles estão sempre se batendo nessa tecla, tá? Ao lado da utopia revolucionária, há a utopia estética, que consiste numa concepção mágica da libertação. Encontramos-la já sob uma forma ou outra nos autores do século XIX, aqueles autores que a gente falou 2 aulas atrás, o Gogol, o Dostoiévski, o Soloviev, e igualmente no século XX, e muito particularmente em Vícieslaviev, que é um autor que eu não trouxe aqui, tá? A estética russa põe sempre o problema dos limites da esfera estética e da religião, e da experiência estética e da participação ativa na transfiguração do mundo, não é, pessoal? Então, é essa a ideia.
ok? A estética russa, ela justamente não consegue fugir dessa utopia, tá, pessoal? Nos estendemos um pouquinho hoje, né? 10 horas já. E assim, pessoal, a gente encerra o nosso curso aí da estética, do nosso curso de estética, que nós trabalhamos lá desde a da pré-história até o século XX. Confesso que esse foi um curso bem cansativo para mim, por quê? Porque eu estava lendo 6 livros de estética ao mesmo tempo, e fazer todos esses slides, trazer as fotos, pegar perspectivas, tirar autor, colocar autor, é bem cansativo, tá? Às vezes eu ficava o dia inteiro entretido, assim, mas foi uma coisa que me enriqueceu muito, e eu espero que tenha enriquecido vocês também. O que eu quis trazer com esse curso de estética é uma outra forma, talvez, de vocês enxergarem a arte, enxergarem a filosofia. Trouxe diversas concepções, e se vocês se interessaram por algumas delas, pessoal, agora depende de vocês, tá? Eu mostrei o caminho para vocês, agora basta vocês saberem se vocês querem segui-lo ou não, lendo um autor, lendo o outro, conhecendo a perspectiva de vocês. Falhei, poderia ter trazido também uma estética brasileira, uma estética africana, uma estética japonesa, uma estética chinesa, poderia ter trazido outras concepções estéticas, mas infelizmente o nosso tempo é curto, tá, pessoal? Talvez, de repente, próximo curso, numa próxima ideia, tá? Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, podemos encerrar por hoje, pessoal, e eu já vou agradecer a todos aí pela participação. Sei que é difícil escutar um cara falando 1 hora seguida, não é fácil, cansa muito, tá? Mas eu agradeço a todos. Se em 1 minuto vocês não tiverem nenhuma pergunta, nós podemos encerrar, e eu agradeço a todos, tá bom? Eu não tenho pergunta, só quero fazer considerações finais, posso? Ok, à vontade. Você vai me xingar? Se for xingar, Então, não vou xingar, não. Hoje não, que você tá tá bom. cansado. Então, Verdade. assim, espero que esse seja o primeiro de muitos cursos. E para quem não pode assistir ao vivo, é um material que vai estar disponível aí, né, no teu canal, nas tuas redes sociais, para quem precisar e quiser e se interessar, né? Então a gente nunca sabe até onde que a gente vai alcançar, né? E assim, eu acho que a área da educação ela está precisando de mais pessoas como você que fazem o seguinte: eu vou falar de arte, vamos fazer isso falando do contexto histórico, do contexto filosófico. Então, quando você mostra toda a realidade de um povo daquela época, você se faz entender de uma forma melhor, né? Isso está precisando na educação, porque quando a gente tem uma aula com um professor tradicional, em geral, na maioria das vezes, né? O professor ele não traz esse conceito filosófico, histórico, ele não traz o conjunto da obra, que eu quero dizer, né? E isso às vezes dificulta muito o entendimento do aluno, né? Então, Perfeito. assim, os próximos cursos serão sobre outros temas, eu tenho certeza que você vai enriquecer muito a cultura do nosso povo aí, tá bom? Era só isso mesmo, e obrigada por tudo. Eu que agradeço as palavras, tá bom, Jô? Tem outras ideias para outros cursos aí, e a gente vai conversando. Quero fazer um curso de filosofia do direito também, estou pensando em fazer um curso aí de filosofia brasileira, tá? Então, são outros cursos aí para outras ideias aí, para outros momentos, tá bom? Mais alguém tem alguma coisa a dizer? Senão a gente pode encerrar, tá? Parabéns, William. Muito legal o curso. Muito bacana aí. Sei que foi muito cansativo para você, mas foi gratificante para todos nós. Valeu, cara. Obrigado, Giovanni. Obrigado pela força, tá? Tamo junto aí. O que você precisar, estamos aí, tá? Beleza, obrigado, cara. De nada. Até mais. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos aí pela participação. Muito obrigado, tá? E nos vemos aí numa próxima, ok? Quem precisa do certificado lá que me avisou, já vou mandar a documentação para a Uninter e daí a gente já vai vendo, vou conversando com vocês aí no decorrer do tempo, tá? Muito obrigado a todos aí pela participação. Um grande abraço, um bom 2020 aí, Feliz Natal, se a gente não se vê, Feliz Ano Novo. Esperamos que 2021 esteja tudo bem, que nós tenhamos bastante saúde e que nós consigamos também crescer tanto espiritualmente quanto intelectualmente, tá? Um grande abraço, pessoal, e muito obrigado aí pela participação de todos, ok?